Prepare-se para conhecer a força intelectual de Joan Robinson, a economista que ousou questionar os pilares da teoria econômica tradicional e reinventar a forma como entendemos os mercados. Nesse vídeo, você embarcará numa viagem pela trajetória de uma mente brilhante, cujas ideias sobre concorrência imperfeita revolucionaram o estudo da economia, influenciaram políticas públicas e moldaram o pensamento de gerações de economistas. Se você deseja compreender por que as grandes empresas podem, de fato, determinar preços e moldar o próprio funcionamento dos mercados, ou descobrir como um olhar crítico sobre a distribuição de renda pode transformar realidades sociais, não perca esse conteúdo. Venha se inspirar na audácia de Joan Robinson, entendendo como sua visão pioneira abre caminhos para repensar a economia e suas implicações na sociedade contemporânea. Olá, sou Rafael Desconze, seja muito bem-vindo no canal. Se você é novo por aqui, prepare-se para conteúdos valiosos sobre finanças, investimento e economia. Antes de começar, não deixe de se inscrever para não perder nenhuma novidade, deixe seu like se estiver gostando e compartilhar suas opiniões e sugestões nos comentários. Sua participação é muito importante para que possamos continuar crescendo juntos. Joan Violet Robinson, que viveu entre 1913 e 1983, figura como uma das economistas mais influentes do século XX, notabilizando-se por sua disposição de questionar teorias consolidadas e por suas contribuições à compreensão da formação de preços, distribuição de renda e do funcionamento dos mercados em condições de concorrência imperfeita. Sua trajetória acadêmica, desenvolvida em um ambiente privilegiado em Cambridge, a aproximou de nomes como John Maynard Keynes e Piero Sraffa, com os quais dialogou amplamente na busca de novos paradigmas econômicos. Sobre sua formação e primeiros trabalhos. Nascida em 31 de outubro de 1903, em Camberley, Inglaterra, Robinson estudou no Girton College, Universidade de Cambridge, onde se graduou em 1925. Em contato com um grupo de economistas de Cambridge, que incluía John Maynard Keynes, Richard Kahn e também o seu próprio esposo, Austin Robinson, foi fundamental para a formação de sua perspectiva crítica acerca das teorias econômicas tradicionais. A partir da década de 1930, Joan Robinson passou a desenvolver reflexões que culminaram em seu livro The Economics of Imperfect Competition, de 1933, marco teórico que reconfigurou a forma como a economia passaria a encarar os mercados. Influenciada pelas discussões sobre o papel das grandes corporações, Robinson contrapôs a noção clássica da concorrência perfeita, que pressupunha um grande número de empresas pequenas e consumidores com poder de barganha nulo, demonstrando que essa visão idealizada negligenciava a realidade de oligopólios, monopólios e estrutura de mercado segmentado. A teoria da concorrência imperfeita, conforme desenvolvido por Robinson no seu livro, representa um rompimento com a visão tradicional de mercado com um ambiente de concorrência perfeita, na qual nenhum agente possui poder suficiente para influenciar o preço. O trabalho de Robinson evidenciou que, na realidade, diversos mercados são formados por um número reduzido de empresas que desfrutam de um poder de mercado, capacidade de estabelecer preço acima do custo marginal, e distorcem o equilíbrio competitivo descrito pelas teorias neoclássicas. Autores como Edward Chamberlain, em 1933, também contribuíram para esse debate, ao analisar a concorrência monopolística e a diferenciação de produtos, expandindo a compreensão de estruturas de mercado distintas da concorrência perfeita. Sobre a fundamentação teórica, a essência da abordagem de Robinson consiste na observação de que, ao contrário dos tomadores de preço, price takers, ideais, muitas empresas se tornam formadoras de preço, price makers, exercendo influência direta sobre a determinação do valor dos bens.
A autora demonstrou que essa capacidade de manipular preços resulta em diferentes implicações para a alocação de recursos, a distribuição de renda e o bem-estar dos consumidores. Em mercados concentrados, a livre interação entre oferta e demanda fica comprometida, gerando desequilíbrios e ineficiências. Robinson dialoga com conceitos que mais tarde viriam a ser aprofundados por economistas como John Galbraith, em 1967, que explorou o poder crescente das grandes corporações em sua obra The New Industrial State. Galbraith reforçou a ideia de que grandes empresas moldam preços e condições de produção, muitas vezes em detrimento da concorrência e do interesse público. Essa perspectiva encontra respaldo em discussões contemporâneas sobre o domínio de algumas Big Techs no mercado digital, evidenciando como as análises de poder de mercado propostas por Robinson permanecem atuais. Sobre os principais conceitos. O primeiro conceito é monopólio e oligopólio. No monopólio, uma única empresa domina o mercado. No oligopólio, poucas firmas possuem significativa parcela de participação. Em ambos os casos, surge o excesso de poder de mercado, isto é, a habilidade de controlar preço e quantidades produzidas. Ao contrário do modelo de concorrência perfeita, em que a curva de demanda enfrentada por cada firma é horizontal, toda empresa aceita o preço vigente, nessas estruturas a curva é decrescente, permitindo práticas de maximização de lucro que se distanciam do equilíbrio geral neoclássico. Tal cenário é observado, por exemplo, no setor de combustíveis ou nas indústrias de alta tecnologia, em que a existência de elevadas barreiras de entrada, custo fixo, patentes ou economias de escala impede o surgimento de novos competidores. Um outro conceito importante é a discriminação de preços. A discriminação de preços consiste em cobrar valores diferenciados por um mesmo produto, conforme o perfil de cada consumidor ou segmento, baseando-se na elasticidade preço da demanda, grau de resposta da quantidade demandada à variação de preço. Quando a elasticidade é baixa, os consumidores são menos sensíveis aos preços. A empresa pode aumentar o valor cobrado para extrair um maior excedente do consumidor. Esse fenômeno é recorrente em setores como aviação, com tarifas diversas para diferentes segmentos e passageiros, e também plataformas de streaming, que oferecem planos distintos. Conceitos complementares a esse respeito também são encontrados nos estudos de Arthur Cecil Pigot, de 1920, que analisou como a extração de excedentes pode afetar a distribuição de renda. Um outro conceito importante do pensamento de Robinson é a concorrência monopolística. Ao abordar a concorrência monopolística, ela amplia o estudo para mercados em que várias empresas competem, mas cada uma retém certo grau de poder de monopólio. Isso ocorre pela diferenciação de produtos, o que gera substitutos próximos, mas não perfeitos. Nessa estrutura, o poder de mercado é menos extremo que no monopólio ou oligopólio, mas ainda permite a cada firma administrar seu preço dentro de limites. Tal cenário fica evidente em mercados de bens de consumo, onde há abundância de marcas, como o ramo de cosméticos ou vestuário, em que fatores como a imagem da marca, o design e a qualidade percebida estabelecem barreiras psicológicas a essa substituição. Um outro conceito é a distribuição de renda e eficiência. Em vez de assumir que a economia converge naturalmente a uma alocação ótima de recursos, Robinson enfatiza que estruturas de mercado concentradas podem distorcer a distribuição de renda. A apropriação de excedentes pelas empresas dominantes e a transferência de custos ou riscos para trabalhadores e consumidores podem criar desequilíbrios. Esse entendimento está na base de reflexões modernas sobre a desigualdade, em especial de economistas como Thomas Piketty, de 2013, que relaciona a concentração de riqueza a desequilíbrios estruturais de mercado. Ademais, a ineficiência gerada pelo poder de mercado, empresas que fixam preços muito acima do custo marginal, reduzindo a produção e elevando lucros, vem sendo debatida nos estudos de Jean Tirole, de 2014, que analisa regulações específicas para mercados imperfeitos.
Bom, agora algumas críticas às teorias tradicionais e ao diálogo com Keynes, desenvolvido por Robinson. As ideias de Robinson desafiaram diretamente o paradigma neoclássico. Em parceria com John Maynard Keynes, ela ajudou a fundar um movimento pós-keynesiano que considerava a demanda agregada, o investimento e a intervenção estatal fatores cruciais para a estabilização macroeconômica. Joan Robinson criticou a simplificação excessiva da teoria neoclássica, destacando que premissas como a homogeneidade dos produtos, a perfeita mobilidade de fatores e a informação perfeita não se verificam na realidade. O debate sobre realismo das assunções ganhou notoriedade ainda nos trabalhos de Friedrich Hayek, que ressaltava a impossibilidade de agentes deterem todo o conhecimento do mercado. No entanto, Robinson enfatizava não apenas a complexidade do conhecimento, mas, sobretudo, a assimetria de poder entre os participantes. Um outro tema também abordado por ela era a distribuição da renda. A preocupação com justiça social e a análise da desigualdade foram centrais para Robinson, que via a concentração de poder de mercado como um fator de perpetuação das diferenças na renda e na riqueza. Essa perspectiva dialoga com estudos de Michael Kalec, que relacionava a política macroeconômica ao poder de barganha dos agentes econômicos. Em cenários de alta concentração, os trabalhadores e pequenos produtores geralmente ficavam em posição desvantajosa nas negociações. Outro tema foi o crescimento econômico e os modelos pós-keynesianos. Em Essays in the Theory of Economic Growth, de 1962, Robinson propôs modelos que questionavam a ideia de uma trajetória de crescimento automático e equilibrado. Ela defendeu a necessidade de incorporar a dinâmica da propensão marginal a investir, a importância de inovações tecnológicas e o papel decisivo do Estado em situações de recessão ou de má alocação de recursos. Essa linha de pensamento se faz presente hoje em debates sobre políticas industriais e a relevância de estímulos governamentais em momentos de crise econômica, como observado nos pacotes fiscais adotados por diferentes nações durante a crise financeira de 2008 e a pandemia de Covid-19 a partir de 2020. Um outro ponto desenvolvido por Robinson foi a teoria do capital e os debates com economistas neoclássicos. A discussão em torno da controvérsia do capital, também conhecida como Cambridge Capital Controversies, opôs Joan Robinson, Piero Sraffa e outros economistas de Cambridge a Paul Samuelson e colegas do MIT e de Harvard, que defendiam a concepção neoclássica do capital como um fator homogêneo. Também tem um conceito do paradoxo de Robinson. Robinson salientou que, em função de mudanças nas taxas de lucro, a valoração do estoque de capital poderia sofrer variações não lineares, impossíveis de capturar no modelo de produção simplificado. A introdução de novas tecnologias ou a flutuação dos preços relativos dos bens de capital podem alterar significativamente a composição do investimento, afetando custos e retornos de formas imprevisíveis. Esses argumentos encontram reflexo em pesquisas recentes que analisam a complexidade das cadeias globais de valor e o efeito de choques de oferta e demanda em mercados interconectados. Ao manter um olhar crítico sobre a maneira como o capital era definido e medido, Joan Robinson reforçou a importância de se entender a heterogeneidade dos bens de capital e o processo de acumulação a longo prazo. Essa perspectiva contribui para o desenvolvimento de análises mais realistas e dinâmicas, evidenciando como a incerteza e a sistemática evolução tecnológica afastam a economia de situações de equilíbrio permanente. As relações com o pensamento de Robinson com a atualidade podem ser discutidas a seguir. A discussão sobre concorrência imperfeita, poder de mercado e alocação de excedentes permanece extremamente relevante na nossa era, marcada pela expansão de megacorporações tecnológicas e multinacionais que exercem influência em escala global.
Os argumentos de Joan Robinson e seus contemporâneos ajudam a entender fenômenos atuais, como concentração setorial e seus impactos nos preços de bens e serviços essenciais, regulação e políticas antitrust, cada vez mais debatidas em função das práticas monopolistas ou oligopolistas das gigantes de tecnologia, desigualdade de renda, que pode se agravar em um ambiente de alta concentração do poder de mercado, papel do Estado ao promover competição, inovações e investimentos, sobretudo em áreas estratégicas. A capacidade de Robinson de questionar as suposições vigentes continua inspirando novos estudos e debates, reafirmando o valor de analisar criticamente os fenômenos econômicos à luz da estrutura de mercado e distribuição de poder. Em síntese, seu legado fornece ferramentas conceituais para interpretar a complexa realidade econômica atual, na qual grandes players podem redefinir regras de competição, influir na formulação de políticas públicas e afetar de forma significativa o bem-estar de trabalhadores e consumidores em nível global. Sobre seu legado e impacto, a influência na formação de políticas, as ideias de Robinson sobre concorrência imperfeita e poder de mercado influenciaram o desenvolvimento de instrumentos legais e regulatórios em diversas economias, promovendo reflexões mais refinadas sobre defesa da concorrência, políticas antitrust e proteção ao consumidor. Também serviu como base para estudos contemporâneos, pesquisas modernas sobre concentração de mercado e desigualdade econômica encontram fundamento nas reflexões de Robinson sobre a apropriação de excedentes e a interferência de grandes grupos empresariais na formação do preço. Também o papel da mulher na economia. Joan Robinson, além de seu pioneirismo teórico e acadêmico, destacou-se por abrir caminhos para a presença feminina num ambiente predominantemente masculino. Seu ativismo em prol da justiça social e dos direitos das mulheres também reflete um compromisso político que permeou suas análises sobre a distribuição de renda e as hierarquias econômicas. Sobre o seu legado intelectual, embora não tenha recebido o Prêmio Nobel, Robinson permanece amplamente reconhecida como uma das economistas mais importantes do século XX. O arcabouço conceitual que desenvolveu e as críticas que formulou conduziram a economia a incorporar uma visão mais rica e complexa da realidade dos mercados, influenciando desde o estudo de oligopólios até os modelos de crescimento de longo prazo. Por fim, a trajetória de Joan Robinson revela uma economista notável, cuja contribuição se destaca não apenas pela teoria da concorrência imperfeita, mas também pelo conjunto de reflexões acerca de distribuição de renda, realismo das assunções econômicas e dinâmicas do crescimento. Sua colaboração com Keynes, seu engajamento nos debates sobre o capital e a dinâmica dos mercados e sua dedicação a temas sociais constituem um legado que ultrapassa as fronteiras do pensamento econômico convencional. Seu trabalho permanece atual na medida em que revela os limites da concorrência perfeita e instiga novas gerações de estudiosos a questionar modelos simplificados, levando em conta aspectos institucionais, assimetrias de informações e desigualdades de poder econômico. Ao abrir novas trilhas no estudo da estrutura de mercado e da teoria do capital, Joan Robinson possibilitou o avanço de uma visão mais plural, realista e crítica sobre a economia. Assim, seu impacto transcende a teoria para alcançar a prática, influenciando o desenho de políticas públicas, a regulação de mercados e os debates contemporâneos sobre os rumos do desenvolvimento econômico. A ousadia de Joan Robinson em desafiar a ortodoxia permanece um exemplo inspirador, impulsionando novas gerações de economistas a buscar inovações teóricas que dialoguem com a complexidade do mundo real. Obrigado por assistirem, compartilhem a sua percepção sobre esse tema, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscreverem no canal, deixe o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!